Olá, eu sou o Dr. André Fraga Lopes e o nosso assunto de hoje é prótese de mama e mamoplastia de aumento. O que é isso? É o assunto indicado para você que não tem mama ou que tem a mama bem pequenininha e gostaria de aumentar. Então, quando nós falamos sobre prótese de mama, a primeira coisa que vem na cabeça é o seguinte: será que a minha prótese vai ficar do jeito que eu gosto? E o grande desafio nosso é entender o jeito que vocês gostam para que a gente possa aplicar a técnica melhor para o seu desejo. Vou te explicar um pouquinho melhor. Se você chega aqui no meu consultório e fala assim: doutor, eu quero uma mama mais marcada, o posicionamento da prótese ela tem que ser embaixo da glândula ou por cima do músculo. Porque nesse posicionamento essa prótese ela vai ficar mais marcada e com aspecto real de silicone. Então é muito comum vocês chegarem no consultório e falar assim: doutor, eu quero colocar uma prótese de silicone para que as pessoas saibam que eu tenho prótese, para que fique bem marcada, para que fique bem evidente. Então, nesse caso, essa prótese sua, ela tem que ficar em cima do músculo ou por baixo da glândula. Agora, se você chega para mim e fala assim: doutor, eu quero colocar uma prótese de silicone, ok? Porque a minha mama é muito pequena, mas eu queria uma coisa mais natural. Eu queria uma coisa que ficasse mais harmoniosa, mais natural. Eu sou mais discreta, eu queria que as pessoas não percebessem que eu tenho prótese. Então, nesse caso, a sua prótese ela deve ficar atrás do músculo. Por quê? Porque o músculo ele cobre a prótese e você não consegue sentir a prótese e nem ela ficar evidente como fica a prótese por cima do músculo. Agora nós temos algumas características peculiares. Por exemplo, tem paciente que chega aqui no consultório e fala assim: doutor, eu quero uma mama que não seja nem muito marcada e nem muito natural. Nesse caso, nós optamos por colocar no plano subfacial. É um plano que fica entre a glândula e o músculo. Esse plano ele dá um aspecto menos marcado, mas também menos natural. Então, digamos aí que seria o meio termo entre o muito marcado e o muito natural. Além disso, é muito comum vocês chegarem no consultório querendo saber qual é o tamanho que eu devo colocar. Ah, minha amiga botou 400, a minha irmã botou 300. Então, isso é uma pergunta que depende muito da sua constituição física. Isso a gente consegue, numa consulta médica, facilmente resolver e falar para vocês. Aqui no consultório, eu tenho uma prática que eu meço o tórax do paciente e eu chego para você e falo: olha, no seu tórax, pela sua constituição física, cabe até tantos ml. E aí a gente pega próteses de silicone de vários tamanhos, você experimenta e após esse teste, você mesmo vai conseguir ver o tamanho ideal para você de acordo com a sua constituição física. Outra dúvida que vocês têm, que é bastante comum, é aonde que vai ser a incisão, aonde que vai ser o corte. E essa incisão, ela tem 3 lugares que ela pode acontecer. Ela pode acontecer por via axilar, ela pode acontecer por via periareolar, que é em volta da areola, e ela pode acontecer pelo sulco inframamário. A incisão, aonde vai ser a incisão, vai depender das constituições físicas de vocês. Por exemplo, se você tem uma areola grande e gostaria de diminuir essa areola, nós podemos fazer a incisão periareolar, colocar a prótese e ainda aproveitar para reduzir a sua areola. E ainda nós temos as outras 2 incisões, a incisão axilar e também a incisão inframamária. E aí nós vemos também algumas perguntas relacionadas ao pós-operatório. Então tá bom, doutor, eu já defini o tamanho da minha prótese, já defini qual é o plano que vai ser. Aí eu quero muito marcado, vai ser no plano em cima do músculo. Eu quero mais natural, vai ser no plano de baixo do músculo. Eu quero nem tão natural, mas também nem tão marcado, vai ser no plano subfacial, né? Já entendi isso tudo, sei o tamanho, sei o plano, sei a incisão e agora eu tenho algumas dúvidas pós-operatórias, porque eu preciso me programar. Por exemplo, com quanto tempo eu posso voltar a trabalhar? Numa cirurgia dessas, eu oriento em um procedimento de mamoplastia de aumento, né, que é a prótese de silicone, por volta de 10 a 15 dias você já está apta para voltar a trabalhar normalmente, obviamente que respeitando alguns cuidados. Além disso, com 15 a 20 dias você vai poder voltar a dirigir, vai poder ter os movimentos dos braços normalmente. E uma outra pergunta que é muito comum é: quando eu vou poder ir para a praia, botar aquele biquíni e me sentir bem
comigo mesma. Então, normalmente a gente orienta em torno de 45 dias após a sua cirurgia, você está apta novamente para poder pegar sol. Então eu espero que essas dicas elas tenham sido boas e produtivas para vocês, né? E se você ainda tiver alguma dúvida, alguma coisa que você queira perguntar pra gente, pode perguntar nos comentários aqui embaixo que nós teremos o prazer em te responder.